Nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Caso você não tenha trazido a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Nós vamos acompanhar juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim para nós nessa noite. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Se você puder orar comigo, nós vamos orar nessa hora e pedir para que essa palavra, a palavra do Senhor, fale aos nossos corações mais uma vez. Essa palavra, sem a atuação do Espírito Santo nessa noite nas nossas vidas, não vai produzir mudança. Nós cremos que nós estamos reunidos aqui nesse lugar no nome de Jesus, e o Senhor está aqui. Que nós possamos ter o coração aberto, para que o Senhor mais uma vez fale conosco. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor todos os dias. Então convido você a orar. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos aproximamos diante da Tua presença, nessa reunião, ó Deus, em que chamamos de culto de quarta ou culto de oração. Mais importante, Senhor, de tudo isso é que a Tua igreja está reunida. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, enquanto se pode achar. Nós estamos aqui invocando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está perto de nós. E nós queremos nessa noite aprender um pouco a respeito da oração, aprender um pouco, Senhor, com esta parábola que o Senhor Jesus traz para nós como ensinamento, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, para que possamos viver uma vida que glorifica o Seu nome. Por isso, nós contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo nessa noite, para falar a cada um dos nossos corações. Sem a Tua atuação, Espírito, nessa noite, em nossas vidas, em nossos corações, nós sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas a nossa certeza e a nossa fé é de que o Senhor está aqui, e o Senhor vai falar conosco, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia, e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que Jesus traz nessa parábola, e aqui ele deixa muito claro o motivo pelo qual ele traz essa parábola. No capítulo, aqui no versículo 9, nós já começamos dizendo que Jesus ele se propôs a ensinar, as parábolas de Jesus eram ensinamentos de Jesus para o seu povo, ali para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam acompanhando, e as parábolas serviam como ensinamento. E Jesus aqui nessa parábola, ele vem com um único objetivo. Ele vai trazer a parábola porque havia algumas pessoas, que confiavam em si mesmas
por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, o pano de fundo da parábola ela está aqui nesse primeiro versículo, né? Existiam pessoas ali, nós sabemos que essas pessoas que Jesus estava tratando eram os fariseus. A gente pode ver isso nos versículos anteriores, nós não vamos ler aqui por conta do tempo, mas nós vemos os fariseus questionando Jesus, os fariseus falando algumas coisas a respeito de Jesus, e Jesus, que conhece os corações, ele vai trazer esse ensino, e eu creio que esse ensino é para nós como igreja nessa noite, porque o que me chama a atenção aqui, a primeira verdade que nós podemos dizer, porque Jesus foi falar a respeito, foi trazer um ensino a respeito de homens e mulheres que porventura estavam com o sentimento de confiarem em si mesmas e por conta disso se consideravam pessoas justas e estavam desprezando os outros. E na parábola o que Jesus vai falar de homens que oram. Isso me chama a atenção, porque o que tem a ver a oração, a nossa vida com Deus, com esse ensino que Jesus tem para trazer aqui. Porque Jesus, na parábola, ele vai falar de dois homens que vão ao templo orar. E nessa parábola, nesse contexto em que esses homens estavam orando, que esses homens estavam se aproximando de Deus para buscar algo de Deus, para falar com Deus, Jesus usa esse ensino para falar que o que cabe a nós é entendermos que nós não devemos nos considerar justos aos nossos próprios olhos e nós não devemos desprezar as pessoas. E Jesus usa esse ensino no contexto da oração. Isso que me chamou a atenção. E eu creio que para nós nessa noite é importante nós meditarmos nisso, porque nós viemos aqui para orar. Nós viemos aqui para orar e muitas vezes a nossa oração, ela pode ser de duas formas. Nós podemos estar orando como publicano, mas nós podemos estar orando como fariseu. E o que me chama a atenção aqui, que eu fiz um comparativo do fariseu com o publicano, os dois, eles foram para um lugar, que é o templo, os dois estavam no mesmo lugar, os dois tinham o mesmo propósito de orar, os dois estavam basicamente da mesma maneira. A Bíblia diz aqui que os dois estavam em pé orando, a mesma forma. Talvez alguma diferença que nós podemos perceber aqui é que o fariseu ele estava orando para si mesmo. Em algumas versões da Bíblia que ele diz que ele estava orando para si, orando entre ele e Deus. Não era uma oração que ele estava falando em voz alta. Já o publicano dá a entender que ele estava falando em voz alta, porque a palavra diz que ele batia no peito. Ele estava expressando algo de forma exterior. E o fariseu se considerava justo, já o publicano não. E nós vemos no texto que, por conta da posição do fariseu, ele se sentia como uma pessoa exaltada, já o publicano humilhado. E nós sabemos qual é o resultado disso. Jesus Cristo disse aqui no último versículo. E eu queria fazer uma exposição desse texto com os irmãos nessa noite, para que nós possamos sondar o nosso coração. Será que porventura, no nosso caminhar com Deus, na nossa vida com Deus, no nosso dia a dia com Deus, nós não estamos com sentimento de fariseu no nosso coração? É importante nós refletirmos isso, porque se nós temos esse sentimento de fariseu, nos consideramos justos aos nossos próprios olhos e passamos a desprezar os outros, isso mostra
que nós ainda não conhecemos a Deus, que nós ainda não conhecemos verdadeiramente o propósito do Evangelho. E talvez alguns de nós não tenhamos esse sentimento. Talvez nós sondando o nosso coração, nós não estamos com esse sentimento de se auto-justificar, mas também não estamos desprezando ninguém. Mas nós podemos aprender algumas verdades aqui nesse texto, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Sobre a oração, sobre a forma de orar, sobre o local da oração e como deve ser essa busca nossa, que Jesus ele nos ensina aqui. E é importante nós contarmos com o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir compreender essas verdades da palavra do Senhor. São palavras simples, são palavras que o Senhor traz para nós, que talvez você vai pensar, está chovendo no molhado, mas essas verdades precisam ser resgatadas todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos resgatar essas verdades da palavra de Deus todos os dias nas nossas vidas, para que o nosso coração possa estar todos os dias humilhado diante da presença de Deus. Com o passar do tempo, a minha percepção é que nós podemos nos desviar de um caminho de humilhação para um caminho de exaltação. Nós podemos querer entrar num caminho como caminhos de fariseus. Por isso é importante nós refletirmos, por isso é importante nós considerarmos essas coisas. Então, já compartilhei aqui de forma breve, temos dois personagens na parábola, o fariseu e o publicano. Os dois foram ao templo com o propósito de orar. E a primeira verdade que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que o templo é o local da oração. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente vem com muitos objetivos. A gente vem por causa da comunhão, a gente vem por causa da adoração, a gente vem por causa de estarmos precisando de uma palavra, a gente vem por tantos motivos. Mas eu creio que o principal motivo para nós estarmos aqui é falar com Deus. Nós não podemos perder de vista o que nós, como igreja, a gente vem fazer quando a gente sai da nossa casa para estar aqui juntos, reunidos, a comunidade dos santos reunidas para buscar a Deus. Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 19, versículo 46, o maior propósito do templo: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus dizendo ali para aqueles cambistas que estavam transformando o templo, a casa de Deus, num lugar de comércio. Isso é importante para nós. Nós não podemos transformar este lugar num lugar que não seja como algo prioritário, lugar de oração, lugar onde nós vamos falar com Deus, lugar onde nós como igreja juntos vamos buscar a Deus por meio da oração. Então nós entendemos que quando nós nos reunimos como igreja, independente deste local, independente do lugar onde nós estivermos, a igreja reunida, o local onde nós estivermos, que nós possamos levantar um lugar onde seja um lugar que a oração seja prioridade. Isso é importante para nós. E eu creio que exercitar isso é um grande desafio. Eu digo por mim mesmo, porque muitas vezes nós pensamos oração em forma, em método, em local, mas nós podemos
ampliar o nosso entendimento a respeito disso, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Como nós podemos fazer isso? Se muitas vezes nós limitamos a nossa vida de oração aos locais, ou ao quarto, ou ao templo, ou a um lugar específico. Então, eu penso que é importante a gente entender aqui nessa parábola que o templo é o lugar da oração e que nós precisamos ter isso como algo importante para nós, para que nós não percamos tempo ao vir à casa do Senhor, em investir o nosso esforço, o nosso tempo e a nossa dedicação em outra coisa que não seja focar na oração, para que a gente possa orar mesmo. E o ensino dessa palavra, ela vem com esse objetivo, nos ensinar isso. Eu queria compartilhar algumas ilustrações que eu tenho visto nesses dias, de vídeos que eu assisti e de 2 exemplos práticos de pessoas com quem eu tive a oportunidade de perceber esse impulsionamento para viver uma vida de oração, não de uma forma que muitas vezes na nossa cabeça a gente pensa, né? Eu vi uma pregação e o Dr. Russell Shedd, ele estava ali num congresso de jovens, que é o Congresso Livres, em 2009, e eu achei algo que ele falou que me chamou muita atenção. Ele disse assim, imagina uma multidão de jovens, né? E um senhorzinho velhinho lá na frente de todos aqueles jovens sentados no chão, depois de um momento de louvor assim bastante acalorado. Quem conhece o Ministério Livre sabe, né? Juliano Som, uma ministração muito abençoada do louvor e tal. Aí o Russell Shedd sobe para ministrar a palavra para os jovens. E aí ele fala, né, que os jovens tinham ali tido um momento muito gostoso para alargar ali as suas gargantas, louvando ao Senhor. Aí ele pede para os irmãos alargarem seus ouvidos para ouvir a palavra com muita simplicidade. Ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: aqui vocês oram de olhos fechados ou abertos? Por que ele falou isso? Isso fez eu parar para pensar. E ele disse assim: olha, a Bíblia não nos ensina que nós devemos orar de olhos fechados. Mas se nós temos esse costume, então quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. Por que ele falou isso? Me chamou a atenção. Porque muitas vezes na nossa cabeça, quando a gente pensa em oração, a gente pensa nisso, né? Tanto é que eu comecei aqui esse momento, eu não falei para os irmãos fecharem os olhos, vocês perceberam? Não sei quem percebeu, mas foi intencional. Porque normalmente a gente pensa isso: olha, vamos fechar os nossos olhos para orar. Mas nós podemos orar de olhos abertos também. A Bíblia, ela não diz para a gente fechar os olhos. Porque eu penso assim, se o Senhor quer nos levar por uma vida de oração mais profunda, nós precisamos começar a quebrar os paradigmas que nós temos na nossa vida hoje. E talvez um deles seja esse: eu só posso orar de olho fechado. Talvez se você estiver no carro, você não vai conseguir orar, porque você vai bater o carro. E o Senhor quer nos ensinar a quebrar alguns paradigmas. Eu só posso orar em pé, eu só posso orar de joelho, eu só posso orar sentado, eu só posso orar de olho fechado, eu só posso orar se tiver com a luz apagada, eu só posso orar se tiver uma musiquinha ambiente agradável e favorável. Nós precisamos quebrar os paradigmas para que possamos romper numa vida de oração. E eu vi isso em 2 pessoas. Isso tem despertado a minha vida, para começar a praticar isso. Uma delas foi o pastor Anatoly, que veio aqui em Sorocaba. Ele veio ministrar aqui na nossa igreja, o pastor lá, né, da África, mas que mora na Argentina. E me chamou a atenção, depois do culto de quarta, na quinta-feira nós tivemos um tempo com ele, eu, o pastor Jorge, o pastor Eduardo. E a gente veio aqui para a igreja, eu fui apresentar para ele ali as nossas instalações, e por todos os lugares que ele passava, ele orava. Isso me chamou a atenção. Aí eu fui apresentar para ele: olha, pastor, aqui é a sala das crianças. Aqui é onde a gente faz os cultinhos infantis e tal. Ele: Senhor, abençoe esse lugar.
Que as crianças aqui elas possam ter a revelação do Senhor, que eles possam ser libertos do mal. Aí foi no berçário, aqui é o berçário onde a gente faz o trabalho com as crianças. Senhor, abençoe essas crianças, abençoe esses professores. Isso me chamou a atenção, porque na minha cabeça sempre a oração é isso, a gente tem que parar, a gente tem que... E eu comecei a ver essa pessoa, né, o Anatoly, praticando a oração de uma forma simples. Aí ontem, que até mandei no grupo de oração, que a pastora da igreja Agnus caiu da cadeira e quebrou o punho. Eu estava lá ajudando o irmão lá, que ele estava fazendo um trabalho lá, eu fui levar um equipamento que ele estava precisando. E aí, enquanto a gente estava lá, o esposo dessa pastora, que é missionário, pastor também, americano, aí ele me cumprimentou o irmão que estava lá comigo, e ele falava em inglês, não entendi nada, né? Falando em inglês, how are you, my name is... entendendo nada. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: depois que ele saiu de lá, ele foi andando, ele subiu no púlpito, colocou a mão e começou a falar as coisas dele. Eu entendi que ele estava orando. God, bless your name, não sei o quê. Começou a falar, orando ali. Aí ele passava nas cadeiras, Senhor, abençoe esses lugares. O que eu estou imaginando ele orando, que eu não entendi o que ele estava falando, mas Senhor, que essas cadeiras possam ser repletas de pessoas. Estou imaginando isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Você entra na igreja, muitas vezes a gente entra assim, tão relapso. Será que a gente já pensou em entrar aqui na igreja? Senhor, que essas cadeiras possam ter pessoas que conhecem o seu nome aqui. Todas as vezes que a gente entrar aqui, que a gente possa ministrar oração, de uma forma prática. Porque a gente só fica na teoria, vamos praticar. Não é só um momento. Não é só quando a gente reúne o grupinho de intercessão ali atrás, meia hora antes do culto de quarta e de domingo, e nas reuniões durante a semana. A gente pode praticar oração. No final do culto, você conversando com o irmão, fala, irmão, vamos orar juntos? E ora. Nós precisamos começar a mudar nossa vida de oração, e eu estou tentando desenvolver isso. Eu estou vendo lá os pedidos de oração no grupo lá, que os irmãos colocam, já oro na hora. Senhor, coloca a sua mão, pá. E creia que são essas orações que o Senhor ouve. Porque muitas vezes a gente quer complicar demais a oração. A gente complica. Sabe por quê, querido? Deus já conhece o que você vai falar. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe de todas essas coisas. E muitas vezes a gente quer ficar argumentando com Deus, porque a gente acha que a gente é bom. A gente acha que a gente é... Enfim. Os irmãos concordam que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar a oração? A gente precisa mudar a forma. Porque aqui a gente vê no texto, tanto o fariseu como o publicano, eles tinham uma maneira de orar. Eles tinham uma forma de orar. Ali diz que o fariseu estava em pé e orava. O publicano também estava em pé, batendo no peito. E agora eu quero falar um pouquinho do que eles oravam. A primeira coisa que nós falamos foi a forma, a maneira. Que nós precisamos romper isso. Esses paradigmas da forma de orar. E o segundo, como orar. E o que eles oravam. E aqui nós podemos ver no texto, nos dois casos, tanto do fariseu como do publicano, que eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles não tinham um relacionamento profundo, de intimidade com Deus. Por quê? Porque Jesus aqui, ele que está contando a parábola. Amém? E aí, Jesus ele vai dizer assim, que o fariseu, ele estando em pé, versículo 11, orava de si para si mesmo, dessa forma, ó Deus. E aí quando ele vai falar do publicano, o publicano também, ele batia no peito e ele dizia, ó Deus. Isso me chama a atenção, porque foi o próprio Jesus que contou a parábola. Mas só que foi o próprio Jesus que ensinou os discípulos a orar.
E quando Jesus ensina os discípulos a orar na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, o que Jesus ensina? Jesus diz assim: e quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Jesus pede para os seus discípulos orar ao Pai. E aqui nesse texto, tanto o publicano como o fariseu, eles não chamaram Deus de Pai. E isso é muito importante para nós. E aqui nós podemos perceber isso, porque tanto o fariseu como o publicano não reconheciam Deus como Pai, ou seja, nenhum dos dois ainda tinham tido um encontro real com o Pai. Nenhum dos dois havia tido um encontro real com o Pai. Mas só que na cabeça do fariseu, ele era o bambambam, ele já era o top das galáxias, ele já era aquela pessoa que já tinha um encontro, ele já tinha um encontro com Deus, ele achava que ele era o bambambam, porque ele não era igual aos outros homens, que é o que ele diz aqui na oração. Na cabeça dele, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, no nosso linguajar, ele era uma pessoa cristã. Na cabeça do fariseu, ele era uma pessoa que servia a Deus. Na cabeça do fariseu, ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos, que jejuava 2 vezes por dia, que fazia um monte de coisa, mas ele não conhecia ao Pai. Será que nós não estamos assim? É muito importante nós refletirmos sobre isso. Porque tem muita gente que vem na igreja e faz coisas, e tem práticas religiosas, mas não é por causa dessas práticas que você conhece o Pai. Você só está fazendo aquilo que alguém te mandou. Você só está praticando algo que alguém te ordenou, te orientou. Faça assim, assim e assado. E muitas vezes nós não temos o entendimento de quem é o Pai e da obra que o Pai realizou por nós, que é o que Jesus está ensinando aqui. Esse fariseu, ele estava confiando na sua justiça própria, no seu esforço, naquilo que ele fazia, e não é dessa forma. Porque o sentimento daquele que confia em Deus, o sentimento daquele que entende Deus como Pai, não é um sentimento de desprezar as pessoas. Aquele que de fato foi alcançado pela graça de Deus, aquele que de fato entendeu que tudo que eu possa fazer não vai mudar a realidade de quem eu sou. Você pode fazer um monte de coisa, você pode vir na igreja, você pode trabalhar, você pode servir, você pode fazer um monte de coisas, e ainda assim não conhecer ao Pai. Mas nós estamos aqui nessa noite para te apresentar o Pai. Talvez você entrou aqui nessa noite a primeira vez, você nunca ouviu essa palavra dessa maneira que está sendo pregada. Eu quero te apresentar o Pai. Quem é o Pai? O Pai é Deus, uma pessoa muito amorosa, e Ele te ama muito, e Ele amou as nossas vidas quando nós estávamos no pecado. E uma coisa que nós não podemos esquecer foi o coração do publicano, porque encontra, da mesma maneira que o fariseu ele orou a Deus, e ele não conhecia a Deus, ele achava que conhecia, porque o que ele praticava aos nossos olhos dá a entender de que é uma pessoa que anda com Deus, que caminha com Deus, que conhece a Deus, mas nem sempre é assim. E nesse caso desse homem, foi isso. Jesus ele nos ensinou isso, olha,
não anda pela aparência. Muitas pessoas estão andando de aparência, mas que não me conhecem, que têm os meus nomes nos lábios, mas o meu coração está longe de mim. E foi o que aconteceu com esse fariseu. Ele orava para ele mesmo. O que é interessante aqui é isso, porque ele estava orando, ele não estava orando em voz alta, ele estava orando para dentro, para ele mesmo. Sabe, querido, porque esses sentimentos de desprezo não é algo que a gente vai falar abertamente para as pessoas. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui, olha, você está desprezando o irmão. Lógico que não. Nunca a gente vai falar isso. Mas Deus conhece o coração. E a gente sabe quando a gente está desprezando a pessoa. Quantas vezes no meu coração eu fico olhando para pessoas assim, eu falo, olha, Deus, eu não sou que nem ele. A gente despreza. Porque a gente acha que a gente é melhor do que as pessoas. Eu estou falando isso quando eu olho para mim. Em alguns momentos da minha vida eu já fiz isso. A gente julga as pessoas. A gente se coloca numa posição melhor do que as pessoas. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa e a gente não é. Nós nunca podemos nos esquecer de quem verdadeiramente nós somos. E a verdade é que nós somos pecadores justificados por Cristo. Se a gente se lembrar disso todos os dias, nós vamos ser mais humildes diante do Senhor. E a gente não vai orar como o fariseu orou. Mas tanto o fariseu como o publicano, eles não conheciam ao Pai. E o que é importante para nós aqui nessa noite? Nós precisamos reconhecer Deus como Pai. Deus é nosso Pai. Mas só pode chamar Ele de Pai se nós somos filhos. E a palavra diz que aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, podem ser reconhecidos como filhos de Deus. Não existe outro caminho. E é importante nós lembrarmos isso, irmãos. Nós somos pecadores, justificados por Cristo. Tanto o fariseu como o publicano, eles estavam na mesma condição diante de Deus nessa parábola. Os dois, eles não eram justificados, e eles precisavam de um encontro pessoal com Deus. Talvez você já é veiaco de igreja, assim como eu, mas talvez nessa noite nós estamos precisando de um encontro com Deus, porque talvez nós estamos andando como esse fariseu, que tem se exaltado em seu coração. Não é algo que muitas vezes não é visto de forma aparente, porque a oração do fariseu, ele estava orando para ele em Deus, ele não estava falando em voz alta. E talvez essa seja a nossa oração. Talvez porque você está passando por dificuldades na sua vida e você ora a Deus assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não faço nada de errado. Por que eu estou passando por essa situação? Eu não sou que nem aquela pessoa que matou, eu não sou que nem aquela pessoa que é promíscua, eu não sou que nem aquela pessoa que traiu. Quantas vezes você já orou assim? Mas se a gente colocar o dedo na ferida, a gente vai falar que não. Isso aí é oração de fariseu. E não é dessa maneira que nós vamos ser exaltados pelo Senhor. O Senhor quer nos ensinar nessa noite a orar. E a oração, ela começa de um coração contrito. A oração, ela começa de um coração quebrantado. A oração, ela começa de um coração arrependido, que reconhece quem Deus é na vida. E quando nós reconhecemos isso, nós vamos orar que nem o publicano. Senhor, compadece-te de mim, porque eu sou pecador. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas muitas vezes nós nos achamos melhores. Muitas vezes nós nos achamos. E nós precisamos aprender com o Senhor nessa noite.
Sabe, querido, porque se nós não reconhecermos a nossa condição, nós nunca vamos nos humilhar. Se nós não reconhecermos a nossa condição diante do Pai, nós nunca vamos nos humilhar. E a minha oração nessa noite é que cada um de nós possa reconhecer quem nós somos diante de Deus. Você não é melhor que o seu irmão. Você não é melhor que aquela pessoa que não é cristã. Você não é melhor do que ninguém. Nós somos apenas dependentes, carentes desse amor, dessa graça do nosso Deus que nos amou e se entregou por nós. Pelo fato do fariseu se considerar justo aos seus próprios olhos, ele estava vivendo uma vida de engano. E essa vida de engano que o Senhor quer nos libertar. Nós não podemos viver vida de engano. Aos olhos de Deus ele não era justo. E a gente precisa ser liberto disso. Eu quero concluir aqui orando. E ao longo dessa semana eu tenho falado isso com as minhas filhas. Porque nós precisamos ter a consciência de que nós somos pecadores. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Ele nos ama muito. Mas Ele nos amou quando nós estávamos no pecado. Ele nos amou quando nós ainda estávamos lá jogados no erro, no pecado. E nada do que eu e você pudessem fazer alcançariam esse presente que nós temos hoje, que é a salvação por meio da graça em Cristo Jesus. E todos os dias eu tenho falado isso com as minhas filhas. Eu comecei essa semana, por conta dessa palavra. Eu falo para elas assim: Jesus Cristo te ama. E Ele morreu para perdoar os seus pecados, porque você é pecador. Porque você é pecadora. E eu faço elas repetirem. Porque isso precisa estar no nosso coração. Nós não podemos perder de vista quem nós somos e a obra que o Senhor fez em nós. Porque a partir do momento que nós entendermos isso, e termos esse coração de publicano e não um coração de fariseu, nós vamos nos humilhar. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 14, que aquele que se humilhou e aquele que reconheceu que era pecador, que ainda não conhecia a Deus, mas reconheceu quem era, reconheceu a sua natureza, reconheceu quem era diante de Deus e se humilhou e bateu no peito e reconheceu que era pecador, que não era melhor do que ninguém e que carecia da graça e da misericórdia de Deus, esse foi justificado. Então, se você quer ser exaltado, meu irmão e minha irmã, aprenda, que nós possamos aprender que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. A Bíblia diz que Deus exaltou o nome de Jesus e colocou o nome dele acima de todo nome. Mas por que Deus fez isso? Porque um dia Jesus escolheu se humilhar. Um dia Jesus escolheu descer do céu, da sua glória, do trono da sua majestade, para estar aqui como um homem, como um servo, se humilhou, assumiu a forma de servo, foi na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Nós só estamos aqui por causa da obra de Jesus, e só por causa disso, e nada mais além disso. Então, irmão e irmã, se queremos ser justificados, e se queremos levar essa mensagem da salvação para as pessoas, nós precisamos descer do nosso pedestal de fariseus que muitas vezes nos colocamos, e nos colocar na posição que Jesus se colocou, porque Jesus ele era o único que podia nos julgar, era o único que podia nos condenar, mas ele não fez isso.
Ele se colocou na condição de servo e Ele morreu no nosso lugar. Então, o que cabe a você e a mim nessa noite? Se você ainda não reconheceu Deus como seu Pai, você vai ter a oportunidade de fazer isso nessa noite, de entregar a sua vida para Jesus. Você vai ter a oportunidade nessa noite, assim como esse publicano foi justificado e passou a ter uma nova vida com Deus, você vai ter essa oportunidade. Talvez se você que está aqui, assim como eu, já somos de igreja há um bom tempo, mas estamos nos colocando num pedestal de fariseus, achando que somos bons e os melhores. O Senhor quer mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. E para concluir, depois eu já vou passar a palavra para a Patrícia. Nós precisamos aprender 4 coisas nessa noite. Que o templo é o local de oração e que precisamos aprender a orar em todo o tempo no Espírito. Reconhecer Deus como Pai. Reconhecer que somos pecadores justificados por Cristo. E reconhecer a nossa condição de humilhação diante do Pai. Quem nós somos diante dessa parábola? Quem você é? Quem sou eu? Será que muitas vezes nós já não agimos como fariseus? E como podemos aplicar essa verdade da palavra do Senhor nas nossas vidas a partir de hoje? É em cima disso que eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos diante dessa palavra e sabemos que é uma palavra dura, mas ao mesmo tempo é uma palavra libertadora. Porque só a Tua palavra tem esse poder de transformar as nossas vidas. Mas muitas vezes nós nos enganamos, porque estamos vivendo rituais, estamos vivendo rotina cristã, rotinas gospel, de vir ao templo, de ir na célula, de fazer tantas coisas, mas estamos fazendo isso numa condição de fariseus, de nos colocarmos num lugar onde nós estamos achando que é porque nós fazemos alguma coisa que nós estamos sendo justificados pelo Senhor. Pai, mas nós sabemos que só o Senhor pode nos justificar. Só o sangue de Jesus pode fazer essa obra nas nossas vidas. E nós queremos agradecer ao Senhor pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela entrega de Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Que todos os dias nós possamos reconhecer quem nós somos diante da Tua presença. E assim, como publicanos, viver como pecadores salvos, lavados e remidos no Seu sangue, reconhecendo que só somos alguma coisa porque o Senhor um dia ousou em nos fazer algo. Só estamos aqui porque um dia o Senhor estendeu o Seu amor por nós. Só estamos aqui porque a Sua graça nos alcançou lá no nosso lamaçal do pecado. Por isso, arda no nosso coração essas verdades e mexe no que precisa ser mexido e transforma o que precisa ser transformado nessa noite, para que todos nós que viemos aqui, verdadeiramente possamos Te conhecer, Te chamar de Pai, reconhecer a nossa filiação, que é dada por meio da obra redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e assim possamos viver para a glória do Teu nome, e que a nossa obra, as nossas atitudes, a nossa entrega, o nosso sacrifício, a nossa dedicação, sejam como resposta a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e que isso não venha trazer nenhum tipo de vanglória no nosso coração, nenhum tipo de soberba no nosso coração, mas apenas um sentimento de satisfação e de alegria em poder servir ao Senhor, porque nós somos gratos em servir ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para isso, e nós queremos ter esse coração humilde,
Assim como Jesus viveu isso, nós também queremos viver. E queremos, nessa noite, refletir nessa palavra e sair daqui nessa noite transformados pelo Teu Espírito, para que possamos fazer a Tua vontade. É assim que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.